Com a chegada da chinesa Manus, a OpenAI tomou um duro golpe. Mas, como sempre, agora ela contra-ataca. Será que ela conseguiu retomar o trono? Vamos ver juntos. Então a OpenAI acabou de lançar a sua SDK, seu Software Development Kit. Em outras palavras, uma espécie de framework para permitir aos desenvolvedores de usarem os modelos e as ferramentas da OpenAI de maneira integrada dentro de aplicações. E mesmo que isso possa parecer uma coisa um pouco confusa ou pouco importante, na verdade é muito importante, porque essa é a resposta da OpenAI ao fenômeno da Manus AI chinesa, que basicamente fez tremer na base aí muita gente e causou um impacto muito grande. Isso porque a Manus conseguiu superar o próprio Deep Research da OpenAI, que talvez era um dos produtos mais esperados, que estava fazendo mais sucesso nos últimos tempos. Eu mesmo assinei uma conta Pro a 250 euros só para ter acesso ao Deep Research. E agora, com o Manus que superou a OpenAI, ela teve que revidar apresentando esse SDK. Evidentemente, eles não fizeram isso de um dia para o outro, mas aí a gente vê o quanto a concorrência nesse mercado da inteligência artificial faz a diferença. Então vamos dar uma olhadinha nas ferramentas que eles apresentaram, no que as pessoas estão falando a respeito e se eles realmente vão retomar o trono. Porque, inclusive, eles fizeram uma noite, um Hacker Jam, uma noite antes desse lançamento aqui, deixando diversos dos melhores desenvolvedores da área de inteligência artificial terem um gostinho do SDK deles. Vamos ver tudo isso juntos agora. Então, basicamente, o OpenAI fez o lançamento do seu SDK de agentes de inteligência artificial, mas antes disso, ela fez uma Hack Night em São Francisco com os melhores desenvolvedores. E segundo um dos desenvolvedores que participou desse evento, a OpenAI acabou de retomar o trono. Vamos ver o que eles aprenderam aqui nesse evento e também como foi o lançamento da OpenAI. Eles, como sempre, fizeram uma apresentação em vídeo, tem quase 20 minutos a apresentação, então nós não vamos ver tudo, mas vamos ver os pontos principais do que foi que eles lançaram. Então, basicamente, eles apresentaram essas 5 grandes novidades aqui. Primeiro, o Web Search. Vamos dar uma olhadinha. The first tool that we're announcing today is called the Web Search tool. The Web Search tool allows our models to access information from the internet so that your responses and the output that you get is up-to-date and factual. The Web Search tool is the same tool that powers ChatGPT Search, and it's powered by a fine-tuned model under the hood. So this is the fine-tuned GPT-4o or 4o mini that is really good at looking at large amounts of data retrieved from the web, finding the relevant pieces of information, and then clearly citing it in its response. In a benchmark that measures these type of things, which is called Simple QA, you can see that GPT-4o hits a high score of state-of-the-art score of 90%. So that's the first. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é sobre a possibilidade de web research, de web search. E isso aqui, existem alguns serviços que já fazem isso, já oferecem isso, e a OpenAI não oferecia isso. Isso possibilita navegar a internet da mesma forma que a OpenAI faz internamente nos produtos fechados dela, mas agora também os desenvolvedores vão ter acesso a isso. Então, se você está criando a sua aplicação, ou o seu programa, seu software, você pode acessar a API da OpenAI para fazer buscas na internet. O que é muito interessante, especialmente porque, pelo que eles estão falando aqui, é exatamente o mesmo serviço que eles utilizam internamente. Portanto, o nível de qualidade é aquele. Ele até cita aqui que o nível de qualidade dessa pesquisa, segundo o Simple Q&A, que é um benchmark feito especialmente para isso, é de cerca de 90%. Então é um nível muito bom. First tool. Steve, do you want to tell us about the second one? Yeah, the second tool is actually my favorite tool, and this is the file search tool. Now, we launched the file search tool last year. Aí ele já começa aqui falando do file search, que é a segunda coisa importante do vídeo, digamos. Vamos rever aqui. Second one? Yeah, the second tool is actually my favorite tool, and this is the file search tool. Now, we launched the file search tool last year in the Assistance API as a way for developers to upload, chunk, embed their documents, and then RAG really easily over those documents. Now, we're really excited to be launching 2 new features in the file search tool today. The first is metadata filtering. So with metadata filtering, you can add attributes to your files to be able to easily filter them down to just the ones that are the most relevant for your query. The second is a direct search. Então, basicamente, eles estão abrindo também a API que permite usar arquivos e usar isso para RAG, né? Ou RAG,
que é a busca de dados em arquivos, e implementaram também uma versão que você pode colocar metadados, seria como colocar tags nos dados para conseguir achar eles mais facilmente. Search endpoint. So now you can directly search your vector stores without your queries being filtered through the model first. Nice. So you have web search for the public data, file search for the private data that you have, and then the third tool. Então, basicamente, podemos agora com a API da OpenAI fazer pesquisas na internet, fazer pesquisas nos nossos próprios arquivos com o File Search Tool. E depois vamos ver aqui essa parte do Computer Use, que, ao meu ver, provavelmente é um dos maiores saltos. You have, and then the third tool that we're launching is the computer use tool. The computer use tool is operator in the API, but it allows you to control the computers that you are operating. So this could be a virtual machine, it could be a legacy application that just has a graphical user interface and you have no API access to it. Então, esse aqui é o que todo mundo esperava do Operator. Na verdade, é um lançamento de uma segunda versão do Operator, que você pode chamar inclusive pela API. O que ele está falando aqui é que você vai poder controlar o seu computador através do Operator. Não vai ser mais dentro do browser deles, porque o Operator deles funciona de uma forma, digamos assim, muito ruim, né? Hoje, por exemplo, vou fazer uma demonstração para vocês. Hoje, basicamente, o Operator da OpenAI funciona em um site diferente do ChatGPT normal, e você pode pedir algumas coisas para ele e ele faz aqui. Eu vou usar um dos exemplos que ele já tem aqui, ó. Ache 2 ingressos pro próximo show que tiver no The Sphere. Vamos pedir para ele fazer aqui. Detalhe, eu estou numa conta Pro. O Operator, até onde eu sei, está disponível só na conta Pro. Então vamos dar uma olhada aqui. Ele basicamente abre essa janela, que é como se tivesse um browser aqui dentro, olha. Vamos expandir um pouquinho. E aí, ele vai, navega, faz as coisas. Eu posso aqui tomar controle da situação e operar eu mesmo, mas é como se fosse uma máquina virtual que abre um browser, aí ele vai usando o modelo dele para tentar navegar. Então, olha só, ele entrou nesse site aqui. Para usar o Operator, como ele não está disponível aqui na Itália, eu uso ele com a NordVPN conectado nos Estados Unidos. Então, no final das contas aqui, esse The Stub Hub deve ser um site famoso para comprar entradas para shows e coisas do tipo. Aí ele procurou lá The Sphere e quantos tickets eu quero e assim por diante. Mas primeiro, não sei se vocês repararam, é lento, é chato, é dentro aqui do browser e faz basicamente só isso. Então, não é uma grande coisa. Eu vou tomar o controle aqui do browser só para vocês verem, para fazer um exemplo mais completo. E aqui eu poderia escolher, por exemplo, uma das posições dentro do teatro para poder assistir o show e ver os detalhes e navegar aqui. Vou terminar aqui e vou fechar esse aqui. Mas de qualquer forma, é lento, faz pouca coisa, tem os problemas do login. Eu vou fazer vídeos a respeito do browser use. Ao meu ver, o browser use faz isso aqui muito melhor. Mas de qualquer forma, era isso que eles tinham até agora. Já a partir de agora, vamos ver o que é que eles vão apresentar com esse operador que vai permitir você controlar o computador local. Essa é a parte interessante. If you want to automate those kind of tasks and build applications on that, you can use the computer use tool, which comes with the computer use model. So this is the same model that is used by Operator in ChatGPT. It has SOTA benchmarks on OS World, Web Arena, Web Voyager. Early user feedback on the Kua model and the tool has been super, super positive, so I'm really excited to see what all of you build with it. All right, so those are the three tools. And while we were building these tools and thinking of getting them. Ok, essas são as 3 ferramentas. Aí, vamos ver aqui o que ele fala sobre a API nova. Tools. And while we were building these tools and thinking of getting them out, we also wanted to take a first principles approach at designing the best API for these tools. Released chat completions, I think, in March 2023 alongside GPT 3.5 Turbo, and every single API interaction at that time was just text in and text out. Since then, we've introduced multimodality, so you have images, you have audio, we're introducing tools today, and you also have products like O1 Pro, Deep Research, Operator that make these multiple model turns and multiple tool calls behind the scenes. So we wanted to build an API primitive that is flexible enough. It supports multiple turns, it supports tools, and we're Basicamente, o que ele vai explicar aqui é que a API deles agora vai levar em consideração a integração entre essas ferramentas e vai permitir essas integrações. Vamos ver a última parte aqui, o Software Development Kit para agentes
e vamos ver o que é que eles vão Do oferecer. that now. But for those of you who have built more complex applications, like say you're building a customer support agent, it's not always about just having one agent that's sort of the personal stylist. You also have some agentic application that's doing your refunds. You have another thing that's answering customer support FAQ queries. You have something else that's dealing with orders and billing, etc. And to make these applications easy to build, we released an SDK last year called Swarm. And Swarm made it easy to do agent orchestration. Ok, basicamente é um orquestrador de agentes para permitir que você crie uma parte da interface que fala, por exemplo, com o cliente, uma outra que faz reservas, uma outra que faz pagamentos e assim por diante. Então, pelo menos no papel, é muito interessante isso aqui que eles estão falando. Vamos dar uma olhadinha no impacto que isso teve aí na comunidade. Então, basicamente aqui vamos ver alguns exemplos que o Min Choi trouxe para a gente de por que o impacto é grande. Aqui ele está usando o Operator para gerenciar um planejamento de viagem. Ele está praticamente automatizando a interação com o computador, que é exatamente aquilo que eles descreveram ali. Depois ele fala um pouquinho sobre o design da plataforma. É interessante da gente ver, mas basicamente ele permite um agente que loop com chamada a diversos modelos e a diversos agentes e a diversas ferramentas. É isso que vai permitir aquela integração entre tudo aquilo que você precisa fazer, entre, digamos, as ideias e o pensamento da IA, né? O planejamento e outros detalhes que a IA já pode fazer, e o impacto no mundo real, que é utilizar as ferramentas através daquilo que ela planejou. Tem uma abordagem Python First, então eles fizeram várias coisas, estão disponíveis em Python, isso é muito legal. Já tem um agent loop integrado, então você pode, sem ter que criar o seu próprio loop, você pode usar o loop da API para fazer isso é muito interessante. E Function Tools, você pode pegar qualquer função em Python e com um decorator transformar ela numa ferramenta para AI. Então, se você tem uma outra API, se você tem um outro sistema, você pode usar decoradores ou decorators para dizer para a AI como chamar aquela função. Ela vai poder chamar aquela função no seu lugar. Então, se você tem um sistema interno seu que recebe pedidos através de uma API, você pode criar seu chatbot, usar isso aqui para receber o pedido e ele vai fazer o pedido chamando a sua API e não te gerando um terceiro formato ou alguma coisa do tipo que você vai ter que integrar. Isso é uma outra parte aqui, vou fazer mais vídeos adiante a respeito disso, mas basicamente é um novo modo de integrar sistemas que, em vez de você fazer uma integração manual, você ensina ou disponibiliza para a AI uma determinada ferramenta e ela começa a usar aquela ferramenta como se fosse uma integração feita por código. Isso aqui é realmente, digamos, o core, que ao meu ver é o mais importante. Vai permitir handoffs entre agentes, então um agente vai poder pegar e começar uma tarefa e passar para um outro e assim por diante. E medidas de segurança já dentro do sistema que permitem que outros agentes possam verificar que seu agente não está saindo do controle. E além disso, também vão disponibilizar ferramentas para você fazer tracing e debugging, permitindo ao desenvolvedor saber o que está acontecendo e entender o que está acontecendo. E é extremamente simples, basta fazer um pip install OpenAI Agents e você tem a biblioteca instalada. Importa agente e runner de dentro da biblioteca de agentes. Eu vou até dar um zoom aqui. E aí você pode instanciar um agente, dando um nome para ele e qual é a instrução base dele. E depois pode executar de maneira assíncrona, nesse caso aqui, usando um agente específico, um prompt. Então, basicamente, aqui você dá uma instrução genérica do que o agente deve fazer e dá um nome para ele. E aqui você faz ele rodar um prompt num determinado agente. E com isso aqui você pode criar diversos agentes especializados, cada um em uma coisa, e orquestrar, organizar eles em modo que eles possam fazer diversas coisas. Mas não foi só isso. A OpenAI fez um Hack Night em São Francisco para apresentar isso aí. Aqui estão algumas fotos do evento. Foi um evento aberto só para os top desenvolvedores ali de São Francisco. Então era um grupo pequeno, mas que passaram aí uma madrugada inteira brincando com essas novidades.
E aí, basicamente, o resultado foi esse aqui. Eles nos dão alguns exemplos. Bansky AI, que basicamente usou agentes para fazer desenhos no HTML Canvas. Então aqui não vamos ver todo o vídeo, mas eles têm uma explicação sobre isso. Touchgrass, que é um agente que basicamente olha o horário e a sua localização e recomenda locais onde você pode estar em contato com a natureza. Um agente imobiliário inteligente, que basicamente acha apartamentos para locação numa área específica. Um agente de memória que usa dispositivos vestíveis para analisar padrões e memórias e conseguir criar um padrão do que aconteceu com você no seu dia. Um agente que simula uma pesquisa, que basicamente libera diversos agentes para pesquisar como diferentes pessoas públicas e políticas respondem a artigos e notícias. Um agente que procura salários, usando o Glassdoor, que é um site muito comum nos Estados Unidos para fazer comparação de salários via Rapid API, e usa os agentes para saber e fazer a pesquisa de salários por você. Um agente de brainstorm, que faz uma análise de várias estratégias para conseguir chegar num seu objetivo. Então, basicamente, esse aqui foi o resultado da Hack Night que eles fizeram lá em São Francisco. Então, basicamente é isso. Essas novidades da OpenAI dão uma chacoalhada. Parece que eles estavam um pouquinho para trás e eles estão nessa disputa louca que é boa para a gente, porque traz sempre novidades e novas ferramentas que nós vamos poder usar. Já tem novas versões aí do Manus AI em versão open source, e depois a gente vai dar uma olhadinha nelas também, mas daqui a pouco essa capacidade de usar agentes, que começou lá com o Operator de forma muito tímida e que não funcionava muito bem, provavelmente vai se expandir e daqui a pouco nós vamos ter agentes que são capazes de fazer praticamente tudo que um ser humano consegue fazer. Isso, em conjunto com novos modelos cada vez mais eficientes, com menos parâmetros e que podem rodar em modelos na ponta, ou seja, no seu celular, no seu computador tranquilamente, vão permitir em breve que o nível de automatização das atividades do dia a dia, atividades de escritório da maioria das empresas, chegue em escalas absurdas. Isso vai aumentar muito a produtividade, acredito que do mundo todo, e provavelmente também vai acelerar o nosso caminho de encontro com a AGI. O que você acha a respeito disso? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. Afinal, eu trago as melhores notícias detalhadas e aprofundadas aqui para vocês todos os dias. Eu realmente acredito que em breve nós vamos chegar na AGI e acho que é passando pelos agentes. Ao meu ver, isso é uma bola de neve que cada vez uma ferramenta torna a outra mais potente, que torna a outra mais potente, e daqui a pouco nós vamos, mesmo sem chegar na AGI, usando essas ferramentas, vamos conseguir chegar mais rapidamente à superinteligência e depois à AGI, e aí a explosão tecnológica vai ser como nunca vista. Daqui 10 anos vai ser impossível reconhecer o formato das tecnologias que a gente tem hoje em dia. Pelo menos é isso que eu espero e espero que seja para o bem. Deixa seu comentário aí, sua opinião nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fui!